E continuando para as outras plataformas, eu quero contar que o governo montou uma força-tarefa para garantir os pagamentos de emendas parlamentares e evitar crises com o Congresso. Vamos então com o nosso André Anelli mais uma vez, porque apenas 56% dos recursos empenhados foram pagos, né, seu Anelli? Conta aí. Exatamente, Evandro. Pouco mais da metade dos recursos, então, que eram destinados a emendas parlamentares, foram, de fato, pagos pelo Executivo aos congressistas. São 29 bilhões de reais, portanto, que acabaram sendo pagos. Restam 20 bilhões que vão correr o risco de cair naquele chamado restos a pagar, ou seja, aquele volume de recursos que fica para ser pago em exercícios posteriores. O governo federal não quer fazer com que isso caia no chamado restos a pagar e, por isso, a Secretaria de Relações Institucionais tem feito uma verdadeira mobilização aqui no Palácio do Planalto e também junto aos demais ministérios ligados muitas vezes aos pagamentos dessas emendas, no sentido de liberar os recursos ainda esse ano. Isso porque o governo federal quer realmente evitar uma nova crise com o Congresso Nacional, principalmente em uma reta final de ano em que o Congresso entregou grande parte daquilo que prometia, então, justamente ao Executivo, principalmente de ordem econômica, a aprovação do orçamento ainda esse ano, também o corte de benefícios tributários, são questões relacionadas em especial ao superávit que o governo pretende construir no orçamento do ano que vem, respeitando o arcabouço fiscal e, portanto, então, como contrapartida, o governo federal vem fazendo toda essa mobilização no sentido de garantir o repasse das emendas parlamentares. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, inclusive listou uma série de benefícios, uma série de ações que o Congresso Nacional conseguiu aprovar e que eram de interesse do Executivo Federal, numa forma meio que indireta de mostrar, então, que o Congresso Nacional está do lado, na avaliação de Hugo Motta, do governo federal e que, por isso, sem citar a questão das emendas parlamentares, deveria ter esse acordo cumprido pelo governo. E aqui olhando para os ministros presentes, que não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor. Nós tivemos aprovações importantes que dão ao senhor a certeza de que o governo encerra o ano muito melhor do que o que iniciou. Presidente, agradeço ao senhor a parceria ao longo desse ano e entramos em 2026 na certeza de que essa nossa parceria, esse nosso diálogo, ele continuará sendo de maneira franca, verdadeira, transparente e colaborativa, porque todos que estão aqui têm compromisso com o país e nós temos a obrigação de entregar, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, um país melhor. Lembrando que por conta do chamado orçamento secreto, que foi combatido inclusive com o apoio do Supremo Tribunal Federal, a partir de agora é preciso ter mais uma série de conjunto de rastreabilidade, de transparência, para evitar então os repasses que ficam obscuros, muitas vezes ferindo o princípio da publicidade da administração pública. Agora então esses repasses precisam contar com esses critérios de rastreabilidade, de publicidade, de transparência, e isso acaba muitas vezes gerando mais demandas, não só ao Executivo, mas também aos próprios parlamentares, e tudo isso pode acabar então atrasando ainda mais a liberação dessas emendas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, seu André Anelli. Um abraço para você, um ótimo trabalho. Vamos lá então ouvir os nossos amigos sobre esse pagamento de emendas parlamentares, porque, Zé Maria Trindade, há uma necessidade de se pagar antes do fim do ano. Só que, depois daquelas exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal e também do que foi aprovado no Congresso Nacional para que haja mais transparência em relação às emendas, há uma necessidade de envio de documentos, análise de documentos, comprovações das necessidades. Só que tudo isso, além da questão política, tem desagradado muitos parlamentares porque atrasou um pouco do repasse, segundo o Congresso Nacional. Embora o governo diga que está conseguindo agilizar esse processo em comparação com anos anteriores. Fala até que os pagamentos de emendas neste ano superaram em questão de tempo
os do ano passado. Só que o quanto isso mexe também com a questão política para um ano importante como 2026 e para as necessidades que o governo tem, sendo aquele que se mantém com a máquina na mão e que vai precisar dessa articulação política para garantir aquilo que é preciso lá na frente. Pois disse que Brasília agora é uma cidade do poder virtual, né? O Congresso em recesso, o Supremo em recesso, logo o presidente também, isso é tradicional, vai passar a final de ano fora daqui de Brasília, mas na verdade os bastidores continuam firmes, né? Há aqui um evento que se chama Rapa do Tacho. Os deputados e senadores, né, em vez de saírem em recesso, estão por aqui, mergulhados nos ministérios, procurando ali liberar as últimas verbas, porque o ano fiscal só termina no dia 31 de dezembro. Então, até o dia 1º, né, quando se publica o Diário Oficial atrasado, aí se pode colocar uma ou outra verba, empurrar uma ou outra verba. As outras vão para o tal restos a pagar, ou seja, para o ano que vem. É legal esse empurra para o ano que vem. Acontece o seguinte, que as emendas, existem várias emendas. Existem as emendas PIX, né, que não é esse nome, mas a gente colocou pela facilidade, que é fundo a fundo, mandou, chegou, né? E existem as emendas de orçamento, da Comissão de Orçamento, que são as emendas de comissão, as emendas de liderança e as de bancada. Então, cada uma tem um tempo de liberação. Algumas são de liberação obrigatória, mas do exercício, né? Até o dia 31 de dezembro. Para o ano que vem, os deputados e senadores, que cada vez avançam mais no orçamento, além de 66 bilhões de reais do orçamento, eles incluíram na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de mapa do orçamento, né? Que as emendas em 65% têm que ser liberadas ainda no primeiro semestre, ou seja, antes das eleições. Isso tira esse poder do governo de negociar a liberação de emendas, né? Isso é um verdadeiro carnaval aqui, essa história de liberação de emendas. Então, algumas emendas já foram liberadas obrigatoriamente e outras estão pendentes aí, e a tal rapa do tacho é o que todo mundo está querendo por aqui, viu? Exatamente, Zé Maria Trindade. E, mano, essa estratégia do governo de, junto com a ministra de Relações Institucionais, tentar adiantar para garantir o pagamento do restante até o fim de ano, essa demonstração de que, olha, estamos correndo para que tudo aconteça bem, isso cola para o Congresso Nacional? Olha, Evandro, eles só pensam naquilo. Então, chegando o dinheiro, fica todo mundo feliz, porque na prática, o que todo parlamentar tem como prioridade 1, 2 e 3 é a própria reeleição. E aí, eles estão montando as suas estratégias de como vão conseguir agradar as suas bases, seja com dinheiro nas vias lícitas para entrega de política pública na ponta, seja, a gente sabe muito bem como funciona o Brasil, com desvios que são cometidos a partir dessas emendas que, como todos sabem, são muito pouco, para não dizer nada, transparentes. Então, na prática, o que importa para eles é isso. Até interessante notar como o presidente da Câmara, Hugo Mota, estava simpático para o lado do presidente Lula, depois de termos assistido esse ano a momentos de tensão em que a narrativa do presidente colocava o Congresso Nacional como inimigo do povo. Uma narrativa até que, na minha visão, beira um discurso antidemocrático. Afinal de contas, o Congresso, com todos os seus defeitos, é uma instituição fundamental da democracia brasileira e que existe para representar a população. Eu acho que geralmente representa muito mal, mas é o representante do povo e foi colocado na narrativa do PT e do presidente Lula como o inimigo, como a representação, a encarnação do mal, para que nessa narrativa o próprio governo ocupasse o papel do bem. E vimos ao longo desse período momentos em que Hugo Mota estava extremamente irritado com o presidente Lula. Então agora, com esses pagamentos de fim de ano, estamos vendo o desfecho que, no fim das contas, é o que todos eles desejam. Eles só pensam naquilo, velho.
Exatamente. Fala, seu Bruno Musa. Isso é bastante claro. Essa é a forma, como eu brinquei ali outro dia, realpolitik, né? Basicamente é isso. Essa é uma forma de sequestro do próprio orçamento que está cada vez mais apertado, mais engessado. O destino do dinheiro para o que daria um eventual retorno, mesmo que mínimo a mais, para a própria população, ele é simplesmente desprezado para que esse dinheiro chegue na mão dos políticos em todas as formas de emendas parlamentares para que eles possam se manter no poder. Acho que não tem mais muito o que comentar, a não ser enfatizar um pouco daquilo que o Mano muito bem colocou. Eles querem o poder, o poder e o poder. E cabe a nós, como demandantes de um eventual retorno, cobrar isso. Mas desromantizar aquela parte da política acreditando que essa burocracia está lá pensando no seu bem. De fato não está, na grande média está pensando única e exclusivamente no poder, que precisa do seu dinheiro quanto pagador de imposto para financiar esse projeto de poder, mas eles não podem falar isso abertamente. Quem compraria um produto desse? Falando que é para o seu bem e que você vai ter retorno. Como nós fomos ensinados a acreditar que a burocracia está lá para te satisfazer, pensar no seu bem, a maioria ainda fica anestesiada acreditando em um retorno realmente eficiente. Ao desromantizar, você começa a perceber que não, que esse é um mecanismo da própria política que sempre esteve lá presente, mas que agora se torna muito mais claro. Só para finalizar, eu recebi um vídeo muito interessante, acho que eu comentei ontem, de um portador do rap, lá no Rio de Janeiro, falando abertamente para o público dele ali, falando, ei, vocês acordem, percebam que o governo única e exclusivamente ele quer retirar o nosso dinheiro através dos impostos. Veja, vai encarecer o serviço, o aplicativo ganha menos, nós ganhamos menos e o governo ganha mais com a mudança dos impostos. Isso está chegando mais na base da sociedade e se tornando bastante óbvio. Então, os políticos terão que abrir o olho.